Olá pessoal, professor Isaías aqui mais uma vez para mais uma aula de filosofia. Então hoje nós vamos tratar de um assunto que é profundamente filosófico. Filosofia antropológica, Sócrates e os sofistas. Então, para tratar desse assunto, nós vamos iniciar com o seguinte. A filosofia antropológica, que marca a passagem da filosofia pré-socrática para a socrática, é caracterizada pelo foco no homem e na sociedade. Então, nós tivemos o período antigo da antropologia, que começou com Tales de Mileto, não é? Tivemos também os atomistas e outros tantos filósofos. Eles cuidavam do pensamento sobre a natureza. Agora não. A partir de Sócrates, nós vamos ter o pensamento diretamente relacionado ao homem. Então, Sócrates e os sofistas, eles representam diferentes perspectivas dentro dessa nova abordagem. Ou seja, dentro da abordagem antropológica, nós vamos ter duas correntes de pensamento para começar. A corrente ligada a Sócrates, que inclui também o Platão posteriormente, e a corrente ligada aos sofistas, incluindo principalmente Protágoras. Bom, então, Sócrates, ele vai dizer, sei que nada sei. E isso colocava ele em vantagem em relação a outros pensadores, porque o fato de saber que não sabe tudo leva o sujeito a procurar o aprofundamento daquilo que se deseja conhecer. E aí nós temos do outro lado os sofistas, eu coloquei aí 5 principais sofistas, mas eu quero colocar mesmo em destaque Protágoras e Górgias, que são os dois mais tratados na filosofia. Bom, então para continuar, podemos dizer o seguinte: Sócrates, ele vai fazer uma busca pela verdade. Então, através do método dialético, ele buscava a verdade por meio do questionamento e da reflexão, defendendo a existência de verdades universais e imutáveis. Então, para Sócrates, existe a verdade. Nós devemos fazer discursos para evidenciar a verdade. Então, ele usava um método, e esse seu método era composto por 2 partes, ironia e maiêutica. A ironia eram as perguntas inteligentes que ele fazia aos seus interlocutores. E maiêutica significa parir, ou seja, dar à luz às ideias. A mãe dele, a dona Fenareta, era parteira e fazia as mulheres parirem crianças, ajudavam no parto. E ele fazia os homens parirem ideias. Então, ajudava o homem na produção das ideias. Bom, por outro lado, nós vamos ter os sofistas, que vão desenvolver a retórica. Então, eles defendiam o relativismo, afirmando que a verdade é subjetiva e depende da perspectiva individual ou cultural. A retórica e a persuasão entravam em uso através da linguagem e da argumentação. Para quê? Para persuadir e influenciar, valorizando a habilidade de convencer em debates e discursos. Portanto, a retórica visava preparar os cidadãos para a vida pública e política, especialmente para a participação em debates e audiências, principalmente na praça, né, na ágora. Agora, então, nós temos aqui o seguinte: será que existe mesmo a verdade, como Sócrates queria? Ou será que tudo é relativo, como os sofistas queriam? Bom, nós temos que colocar um contraponto do seguinte modo: algumas coisas são verdadeiras, não cabendo discussão, outras são relativas. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma verdade: a família é uma unidade social básica de valor universal. Então ninguém questiona isso. A família é um valor social indiscutível. Então é um valor verdadeiro. Agora,
Quando se trata de qual tipo de família, aí é relativo, porque aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a família monogâmica, onde o homem casa com uma única mulher para formar a sua família. Porém, em países árabes, o homem pode casar com mais de uma mulher. Em algumas regiões do Nepal, por exemplo, e da Índia, a mulher também pode casar com mais de um homem, tendo assim uma família não monogâmica. Então, qual é a família verdadeira? Depende. Se nós estivermos no Brasil, a família verdadeira é a família monogâmica. Mas se estivermos no Nepal ou se na Arábia Saudita, essa não é a verdade. Então, aí é relativo. Bom, continuando. Sócrates, nós temos aí a imagem dele, a imagem do Protágoras. O Sócrates dizia que a dialética coloca as ideias em discussão para fazer prevalecer a ideia verdadeira. Então, fazer prevalecer a verdade sobre a mentira. Protágoras e Gorgias, eles usavam a retórica. Então, usavam a discussão, a persuasão para demonstrar o que era conveniente ou inconveniente. Então, não existindo verdade nem mentira, o que pode haver é conveniência e inconveniência. Do outro lado, Sócrates, as coisas só podem ser verdadeiras ou falsas. Já o Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Ou seja, o que o homem estabelece com verdade é verdade, por enquanto. Depois, aquilo que é verdadeiro no atual momento pode ser considerado não verdadeiro em outro momento. Sócrates colocava em oposição verdade e mentira, enquanto que os sofistas asseguravam que tudo é relativo. Então, quais são as críticas de Sócrates aos sofistas? Então, Sócrates criticava os sofistas por sua falta de preocupação com a verdade e por sua ênfase na retórica persuasiva, em detrimento do conhecimento real, do conhecimento verdadeiro. Então, ele considerava os sofistas como charlatões porque estavam mais preocupados com o lucro do que com a busca pela verdade, pelo conhecimento verdadeiro e pela virtude. Então, eles eram professores que cobravam dinheiro aos alunos para ensinar. Se bem que não cobravam muito dinheiro, né? Até hoje o professor ganha pouco. Mas, de qualquer modo, o Sócrates considerava o ato de cobrança pelo ensinamento um charlatanismo. O verdadeiro ensinamento, ele deve ser gratuito para o cidadão. Então, agora, nós podemos concluir do seguinte modo: o período antropológico da filosofia marca uma mudança na reflexão filosófica, voltando-se para questões humanas, éticas e políticas. Esse período é caracterizado pela atuação de Sócrates, também de Platão, não é? E dos sofistas que, apesar de abordagens distintas, contribuíram para essa virada filosófica. Sócrates buscava um conhecimento verdadeiro, universal e objetivo. Usava a dialética, inventada por Zenão de Eleia, né? E tinha um método, ironia e maiêutica. Já os sofistas, como Protágoras e Gorgias, eram professores itinerantes que ensinavam a retórica e a argumentação. Defendiam que a verdade era relativa e que o conhecimento dependia da perspectiva individual. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Creio que de muita importância, não apenas para o nosso conhecimento, mas até para a nossa vida também, para que a gente possa destacar no momento adequado o que é falso, o que é verdadeiro, o que é conveniente e o que é inconveniente. Então, vamos agora à nossa primeira atividade. Antecedida pela filosofia cosmológica, a filosofia antropológica preocupa-se com a compreensão do ser humano, suas características, seu lugar no mundo e suas questões existenciais.
Das opções abaixo, assinale a que melhor resume a filosofia antropológica de Sócrates. Letra A busca pela felicidade através da contemplação da beleza e da harmonia do universo. Isso aqui está ligado ao pensamento religioso e também ao pensamento estoico da antiguidade, não diretamente a Sócrates e muito menos aos sofistas. Letra B, a importância da análise crítica da linguagem e da construção de argumentos lógicos. Isso aqui está muito mais voltado ao pensamento de Aristóteles, que primava por ensinar o silogismo, que é aquele argumento sem erro. Letra C. A necessidade do uso da dialética, com a finalidade de, através da discussão, estabelecer um conhecimento seguro das coisas, ou seja, o conhecimento verdadeiro. Letra D. A defesa da democracia como forma mais justa de governo. Nenhum filósofo na antiguidade defendeu a democracia como a forma mais justa de governo. Foi defendida por Aristóteles a monarquia como a forma mais correta de governar, não havendo nenhum governo ideal, mas sempre bom governo. Então agora, outra letra, então aqui dando sequência, letra D, a defesa da democracia como forma mais justa de governo. Nenhum filósofo na antiguidade defendeu a democracia como forma mais justa de governo. A monarquia foi defendida por Aristóteles como a melhor forma de governo, sendo a democracia a terceira melhor forma entre os regimes degenerados de governo. Letra E. A produção de argumentos convincentes para quem vai atuar na política e no gerenciamento da ordem social. Essa letra E está diretamente relacionada aos sofistas e não a Sócrates. Então, como resposta correta, nós temos aí a letra C, a necessidade do uso da dialética com a finalidade de, através da discussão, estabelecer um conhecimento seguro e verdadeiro, não é, das coisas. Então, agora, segunda questão. Apesar das críticas de Sócrates, e de outros filósofos, a retórica dos sofistas desempenhou um papel importante na história da filosofia na cultura grega antiga. Ela continua a ser estudada e praticada até hoje, sendo uma ferramenta importante para a comunicação, principalmente para quem faz direito. De acordo com os sofistas, a retórica e a persuasão são ferramentas, letra A, para descobrir a verdade e alcançar o conhecimento absoluto sobre todas as coisas. Isso aqui está diretamente relacionado ao discurso de Sócrates. Letra B. Úteis para influenciar opiniões e alcançar objetivos práticos, como o debate jurídico e político. Letra C. Essenciais para o desenvolvimento do caráter moral e da virtude. Isso aqui está ligado diretamente a Sócrates, Platão e Aristóteles, quando tratam das questões éticas e morais. Letra D. Difíceis, pois a verdade é subjetiva e não pode ser comunicada. Isso aqui é o pensamento dos céticos, que dizem que a verdade não existe. E mesmo que existisse, ela não poderia ser comunicada e nem poderia ser sequer alcançada. E, finalmente, letra E, viáveis para o estabelecimento da distinção entre o certo e o errado. Isso aqui está diretamente relacionado a uma ciência chamada moral. Então, como resposta correta a essa atividade, nós temos a letra B, úteis para influenciar opiniões e alcançar objetivos práticos, como a questão do debate jurídico e político, muito usado no pessoal que trabalha aí na questão do direito, com as leis.
Muito obrigado pela atenção às atividades e à aula como um todo. Faço o convite para que volte ao nosso próximo encontro, sem deixar de visitar a plataforma para ter novo acesso a essa mesma aula. Muito obrigado e até o nosso próximo Papo Filosófico.